São 8h29 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9 e hoje com uma programação toda especial. Aliás, né, durante toda essa semana nós estaremos conversando sobre os 50 anos da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos, que foi fundada oficialmente no dia 11 de abril de 1971. Conosco, companheira Roseli Bernardo. Muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão aí conosco já na tela, né? Hoje é um dia muito especial, aliás, a semana muito especial, porque vamos falar da nossa querida APAI, 50 anos, Jubileu de Ouro, uma data que certamente seria muito comemorada com a comunidade, com festa, com bolo, com a presença da orquestra, mas a pandemia impediu. Eu costumo dizer que, quem sabe no ano que vem, nós possamos fazer a 51, que é uma boa ideia, né? Comemoramos o ano que vem, 51 anos. Muito bom dia para todos vocês. E a gente vai junto, porque a Revista da Manhã também está agregada hoje ao Jornal Bom Dia. Aliás, né, será 1 hora de duração, né, com os nossos convidados especiais. Nosso primeiro convidado especial é o atual presidente da APAI, Luiz Roson. Roson, muito bom dia, obrigado por nos receber, para que possamos contar um pouquinho essa trajetória tão bonita da APAI. Bom dia a todos, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês, com todos os amigos da 105.9, é sempre um prazer a gente poder dividir um pouco as informações da nossa querida APAI Valinhos, que está aí prestes a completar 50 anos de existência, né? Como a Roseli falou, pena que nós estamos passando aí um momento difícil com essa pandemia, mas nada disso tira o valor da instituição, né? O amor, o carinho das pessoas. Eu tenho lido aí bastante depoimentos aí que a Roseli tem feito essa matéria, e a gente a cada depoimento a gente fica mais emocionado e vê que todo o esforço, toda a luta vale a pena, né? A gente sempre tem pessoas do bem, é importante, como o Roberto aí, que tem uma longa história na APAI, trabalhou lá por bons tempos, trabalhamos juntos. O Dino Celani, que é um incansável amigo da APAI, sempre presente, sempre recebendo o pessoal do Teatro Vencer, da Ana Tieco. Então, eu acho que tudo isso que nos dá força para continuar e ter fé que tudo isso vai passar. Eu agradeço essa oportunidade, esse trabalho, e estamos aqui para discutirmos um pouco esse momento tão gostoso e tão especial que é os 50 anos da APAI Valinhos. E conosco também, né, senhor Dino Celani, esse cidadão valinhense, né, figura extraordinária, benemérito, a família que sempre colaborou, especialmente com as nossas instituições. Seu Celani, muito bom dia, obrigado por nos receber, para que possamos contar um pouquinho a participação da sua família, né, tão importante na história da APAI de Valinhos. Muito bom dia, seu Celani. Bom dia a todos os participantes dessa reunião. Muito obrigado à Rádio Comunitária de Valinhos pelo convite, e estamos aqui para falar alguma coisa sobre este aniversário tão importante da APAI, para comemorar os 50 anos da APAI. Eu não sei, preferia que talvez o Fernando ou a Roseli me perguntasse alguma coisa logo depois que eu termine essa minha pequena explanação. Eu diria que a APAI
entrou depois, foi depois de fundada pelo padre Leopoldo. Ela teve uma atuação no posto de poricultura, que terminou as suas atividades, tendo em vista a, a, a saída do posto de poricultura da Rua Itália para o novo posto de saúde do Estado. Foi quando ela, então, ocupou aquelas instalações e teve um trabalho muito grande, como eu digo sempre. A PAI era muito importante para a cidade, como continua sendo, e é realmente uma grande obra, uma obra meritória de quem a dirige, e que já dirigiu e continua dirigindo. Eu gostaria que o Fernando ou a Roseli fizesse alguma pergunta para saber, enfim, alguma informação que eu possa aduzir aqui ao que vocês querem saber ou gostariam de saber. Roseli. Então vamos lá. Todo mundo já foi apresentado? Apresentou o Roberto já? Não, Roberto não. Então, Robertinho, como você fica de fora? Roberto Cremasco Alves, muito bom dia. Bom dia, Rose. Não estou de fora, estou escutando aqui. Olha, não, mas temos que inserir você na nossa sala, né? Então tá bom. Olha, é uma alegria estar aqui. Falar da PAI é sempre muito bom. Eu falo que as coisas não acontecem para a gente por acaso. O tempo que eu passei na PAI, como eu já falei diversas vezes, foi um tempo que me fez melhorar como pessoa, me deu a oportunidade de conhecer pessoas espetaculares, pessoas que tinham outra noção da vida, que pensavam em outras pessoas e não só em si próprios. Para mim, isso é um presente de Deus. Então, toda vez que me chamam para falar da PAI, eu me emociono, eu fico feliz. E eu falo que foram, assim, 8 anos maravilhosos. Mudou a minha vida. E aí a gente vai conversar nesse tempo, sobre esse tempo maravilhoso que eu passei lá. Pois é. Vamos então para o seu Celane, depois a gente volta. Ou melhor, seu Celane, antes do senhor, eu vou voltar no Roson, porque o Roson estava falando antes da gente entrar que ele participou daquela primeira reunião que foi da fundação. Então conta para nós, Roson, como é que foi esse início da nossa PAI? Roseli, é um período maravilhoso, como o próprio Roberto fala, né? Eu sou um apaiano e me emociono demais quando se fala de APAI, né? Mas eu entrei a participar da diretoria da APAI em 1992, já quase 30 anos, né? 29 anos, indo para 30 anos. Foi a convite do Luiz Bazeto. Vivemos períodos difíceis, foram muito gostosos, mas como eu falei, eu estava presente na reunião quando foi oficializado o Roberto como administrador da PAI. Acho que foi um momento muito bonito. O Roberto era profundo conhecedor da PAI, tivemos, e sabe muito bem as dificuldades que passamos. Sempre existiu as providências divinas, porque nada foi fácil, a luta era muito grande, mas foi uma reunião à noite na Rua Itália, e eu lembro que a sala estava cheia de pessoas lá, o Pedro, tinha bastante gente da área de eventos, Ernesta. Eu acho que foi um momento muito bonito, né? Eu acho que o Roberto tem sua história, marcou a sua presença na PAI, e é gratificante a gente ouvir esses comentários, como o Roberto falou, que marcou a vida dele. Realmente, eu acho que quem entra na PAI
se transforma como pessoa, como ser humano. É importante a gente conviver com esses nossos assistidos. Por isso que hoje a gente fica tão triste, né? De quando vai na PAI, estar sem os assistidos lá, parece que aquilo lá está vazio. Falta o calor humano, o abraço, o carinho, o beijo. E é tudo isso que nos dá força para continuar essa luta. Mas eu agradeço ao Roberto por tudo que ele fez na época. Sempre foi uma pessoa muito comprometida, e isso que marca a história, né? A instituição, ela é feita de pessoas, e pessoas do bem. O Roberto é um deles, o seu Dino é outro, e temos muitas pessoas aí que marcaram a história da PAI. São 8h40, essa programação especial, comemorando aí os 50 anos da PAI. Vamos conversar com o seu Dino Celani, né? Essa figura antológica aí. A família dele sempre teve uma participação nas ações sociais de Valinhos, na igreja e principalmente no Centro de Promoção Social Maria Antônia Celani, ali, aquele prédio na Rua Itália, onde a PAI funcionou. Seu Celani, eu gostaria que o senhor contasse a história, né, da criação do posto de puericultura, porque Valinhos não tinha. E a ideia inicial era se criar um monumento, né, a Monteiro Lobato, nosso escritor genial, né, que deixou aí tantas obras, e a família foi contra a criação de um monumento, mas pediu um posto de puericultura, que a sua família deixou esse legado extraordinário para Valinhos. Conta um pouco essa história, seu Celani. Eu gostaria de contar a vocês, talvez vocês não saibam, mas já tem sido divulgado muitas vezes. A história é a seguinte: com o falecimento de minha avó, Maria Antônia Celani, nos finais de 49, meu pai, junto com o padre Bruno, dos quais éramos muito amigos, e já da época da construção da igreja, a nossa amizade já vinha desde a época do padre Bruno ter vindo para cá, tiveram a ideia, como disse meu pai, ele tinha um sonho de realizar alguma coisa para os filhos desprotegidos da terra, da cidade, não só dessa cidade, mas talvez do próprio Brasil, porque como ele era italiano, então era cuidar dos desprotegidos. E com essa ideia, junto ao padre Bruno, surgiu a possibilidade de fundar a PAI. A PAI não, perdoem. A associação, aliás, talvez vocês não saibam, a associação se chamava Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Valinhos. A doação que a família fez foi de um terreno que existe até hoje, de 4.000 metros de frente para a Rua Itália, e se comprometeu a construir o primeiro prédio, ou seja, o prédio onde funcionou o posto de puericultura durante muitos anos. O projeto era de mais uma escola que realmente foi construída, onde funcionou em comodato com o SESI, e acima uma maternidade, pois que a Santa Casa ainda não existia e era necessária uma maternidade para as gestantes poderem ter seus filhos aqui e não ir a Campinas. Então, foi fundada essa associação, que é obra da Igreja Católica de Valinhos. Teve uma atividade muito grande. O primeiro médico do posto foi o Dr. Silvio Antoniazzi, junto com a equipe dele, e esses funcionários
eram do Estado, porque nós, a família Celani, doou o terreno, doou a primeira construção, ou seja, aquela onde vocês estão fazendo referência, que houve as reuniões também da PAI para a fundação da PAI, na Rua Itália, e aí essa sociedade funcionou sob o mando da igreja, mas com diretorias próprias. Eu mesmo tive a ocasião de presidi-la durante 2 mandatos, no começo da associação. Posteriormente, vamos chegar um pouco mais adiante e dizer que eu acho que aliás, vamos voltar para trás, aliás, um pouquinho para trás, porque, na realidade, como disse o Fernando, com a morte do escritor, o grande escritor Monteiro Lobato, houve um movimento por parte de Assis Chateaubriand, que vocês devem saber quem era o homem da mídia naquela época, né? Era dono de quase todos os jornais do Brasil, e também foi o homem que trouxe a primeira televisão para o Brasil, a Tupi, e ele, então, juntamente com outro que podemos considerar também valiense, que era o tio Candinho, não sei se vocês sabem quem é, o tio Candinho era o Cândido Fontoura, dono da Fazenda Fontoura de Valinhos. Então, eles tiveram a ideia de montar um monumento a Monteiro Lobato. Consultada a família declinou da homenagem. E aí isso passou para de um monumento, passou para a ideia de se construírem postos de puericultura para resgatar a necessidade necessária de cuidar das crianças do Brasil, que elas são muito mal cuidadas. Daí é que surgiu a ideia do posto de puericultura. Então, o posto foi inaugurado na época, o governador do estado era o professor Lucas Nogueira Garcês, não sei se vocês têm lembrança ou não, são muito jovens, o velho aqui sou eu, né? Então, era o professor Lucas Nogueira Garcês que convidou o governador, não sei porquê, o governador de Mato Grosso, para vir inaugurar o posto. Era Costa, o sobrenome do governador de Mato Grosso. E esse posto, então, foi inaugurado pelo governador de Mato Grosso, com a presença também do governador Garcês. Então, foi inaugurado, funcionou durante muitos anos, cerca de 20 anos. Eu não sei se eu estou me excedendo um pouco, dando muitas informações. Pode continuar. Então, foi inaugurado, funcionou muito bem durante muitos anos, e com a equipe que era fornecida pelo Estado, ou seja, pelo Departamento Estadual da Criança, que era que tomava conta desses postos de puericultura. Então, logo em seguida, funcionou, quase 20 anos, e com a saída do posto de saúde de Valinhos, que funcionava à época, onde hoje funcionam os Correios, na praça, no Largo São Sebastião, e que estava, enfim, muito mal lá, o Estado resolveu fazer um novo posto de saúde, na Vila Santana. E esse posto, então, o Estado resolveu levar para lá o posto de puericultura, porque realmente a equipe que trabalhava no posto, ou seja, o doutor Silvio Antoniazzi e os outros funcionários, também estava a Yolanda Espadassa e mais alguns funcionários, eram funcionários do Estado. Então tiveram que ir para lá. E a PAI, nessa altura, aliás, a PAI não,
a Associação de Proteção à Maternidade e Infância, nessa altura, o prédio ficou sem uma função específica. Foi quando resolveu-se transformar a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Valinhos em Centro de Promoção Social Maria Antônia Selene. Mas, como houve uma demora, o padre, na ocasião, era o padre Loturco, que era o padre da Igreja de Valinhos, e aí esta associação não teve assim um trabalho assim muito rápido, demorou um pouco, e um belo dia eu recebo do meu escritório do Cantor de Cristo Valinhos a visita do padre Leopoldo, que me pergunta: os senhores dariam aquele prédio, aquele terreno para a paz? Eu disse: nós não podemos dar, porque já foi dado, isso aí não é nosso, é da igreja. O senhor vai falar com o padre. E realmente ele foi falar com o padre, e o padre cedeu para a PAI durante todos esses anos, que eu acredito que foram em torno de 20 ou mais anos, que a PAI se instalou lá, e acredito que cedeu graciosamente aquilo, até o dia que a PAI, também tendo em vista a construção do CAEX no Lenheiro, pôde mudar de lá e liberar o prédio novamente. Aliás, foi quando, liberado o prédio, no tempo do padre João, ele foi novamente, o prefeito da cidade foi me perguntar se nós podíamos alugar aquilo para a prefeitura. Eu disse: não podemos alugar, isso é com a igreja. Aí ele foi com o padre João, falei: fale com o padre João. E o padre João, então, cedeu e alugou para a prefeitura o prédio da... Seu Celane, então vamos voltar um pouquinho Seu Celane, vamos voltar um pouquinho na história da PAI e dar oportunidade para que os outros também falem um pouquinho. Eu quero então ir agora lá no Roberto Cremasco, que foi um dos primeiros administradores da PAI. Roberto, fala um pouquinho desse seu tempo, como é que foi a sua vida em relação à PAI? O que você aprendeu de bom nesse tempo? Bom, Roseli, como todo mundo, eu era voluntário para ajudar nas festas, né? Durante muito tempo eu fui voluntário, até que surgiu o convite para que eu integrasse, né, o quadro de funcionários. E eu me tornei o coordenador administrativo. Em uma época muito, muito difícil. Assim, escassos eram os recursos, mas a PAI sempre teve uma preocupação: fornecer um atendimento especialista, né, da melhor qualidade possível. E, assim, muita gente não sabe, mas a PAI, ela tem dentro dela uma escola, que é a Escola de Educação Especial Maria Antônia Selene. Essa escola tem um grupo de professores, né, com currículo normal de escola, para ensinar os nossos alunos, e agregado a isso, a gente tinha já uma estrutura de fono, de psicóloga, de TO, oficina profissionalizante, e isso dependia um gasto tremendo. Então, eram festas atrás de festa. Tudo que era festa, a PAI participava. Tudo que era campanha, a PAI fazia. A PAI era assim, o arroz. Não existia um evento na cidade que a PAI não estivesse presente. Por quê? Porque quanto mais recurso a gente tinha, mais recurso a gente gastava, porque sempre tinha alguém com uma ideia nova, uma técnica nova, algum atendimento que ainda não era feito e precisava ser feito. Então, era aquela busca incessante atrás de recursos.
E a gente tinha um problema seríssimo. Eu não me lembro por quê, mas existia, assim, um entrave. Para que a gente tivesse recurso do governo, a gente precisava ter a CND, a certidão negativa de débito, que assombrava as nossas noites, porque ela vencia todo ano. E todo ano era uma luta para a gente conseguir a renovação. E se não conseguisse, a verba do governo que pagava os professores deixaria de ser paga. E a gente não teria o que manter a escola. Então, olha, nos meus 8 anos, pelo menos uns 6 anos foi de luta atrás da CND. Mas até que com ajuda, a gente tinha ajuda de um advogado, o doutor Luiz Roberto, que nos auxiliava muito. Uma briga com o INSS, uma gente ia para tudo quanto era lado, pedia a ajuda de todo mundo, até que nós conseguimos finalmente adequar a APAE, a Escola de Educação Especial Maria Antônia Celani, e recebemos a CND. A partir daquele momento, deu um respiro, porque pelo menos o salário dos professores a gente tinha garantido. Então, aí a gente corria atrás de verba para dar aquele atendimento que a gente prezava e queria, para que o nosso assistido tivesse aquilo que fosse de melhor. E isso eu posso garantir para você hoje. A APAE sempre forneceu o melhor. Você sabe que nesse período, eu vou voltar lá no Fernando, porque foi no começo, eu nem lembro que época foi, mas eu estava me iniciando na prefeitura e a gente fez uma campanha, a primeira campanha para buscar sócios na APAE, que era Seja Amigo do Excepcional. Conta aí, Fernando, como é que foi esse tempo? Na verdade, quando a APAE foi fundada, né, pelo padre Leopoldo, primeiro, as crianças excepcionais eram totalmente marginalizadas, eram escondidas, né? As pessoas não gostavam. Tanto é que quando o padre Leopoldo teve a iniciativa, muitas pessoas diziam, não, mas não tem criança para ser abrigada num APAE. E o padre Leopoldo insistiu e foi feita uma pesquisa, né? Me parece que, num primeiro momento, levantaram 60 crianças. E aí, com a ajuda do Alcides Acosta, né, Roseli, Dunga, Josefina Palácio, mais alguém, Roseli, que participou? Não lembro mais, Fernando. Eu lembro que eu fui em muitos lugares. Doutor Rui participou. Isso. Fizemos a campanha Seja Amigo do Excepcional, né? Era um cartaz azul, e aí foi feito com slides, né? Havia um retroprojetor, e aí ia em escolas, nas fábricas, nas igrejas, para divulgar essa proposta, porque as famílias, né, escondiam essas crianças. E, a partir daí, houve essa consciência, né, de que as famílias precisariam se abrir. E aí foi quando a APAE começou a receber essas crianças e começou a funcionar lá, né? E logo depois nós tivemos a oportunidade de criar o concurso Miss Simpatia, que foi feito inicialmente pelo Lions Club, né? Mas posteriormente a APAE assumiu com Dona Odete Conte, mais o Sérgio da Ótica. Era um grupo que teve a iniciativa da realização do baile Miss Simpatia, que durou durante 18 anos, sendo realizado em diversos locais. Aliás, né, Fernando, só para a gente completar isso aí,
A PAI já estava funcionando já há algum tempo quando nós fizemos essa campanha. Por quê? O que foi o ilustrador da campanha era um garoto chamado Beto. Ele era meu vizinho e quando eles mudaram ao lado da minha casa, esse menino andava de 4, parecia um cachorrinho, né? Ele não ficava em pé. E aí aquilo foi me incomodando e eu fui conversar com a mãe. Falei assim, por que você não vai buscar atendimento na PAI? Ele vai fazer fisioterapia, quem sabe ele consegue se levantar, ter uma outra vida. Bom, esse menino foi para a PAI, ele começou a ter uma evolução muito grande, e aí ele já vinha se apoiando na parede, já não engatinhava mais, ele já conseguia ficar em pé. E eu dava aula naquela época, pois ele ficava no portão da minha casa me esperando chegar. Aí eu levava ele para dentro, almoçava junto, aí eu vinha embora para o meu trabalho e ele ficava esperando pelo meu pai, que também depois levava ele num monte de lugar. Bom, só para resumir a história, o Beto teve uma evolução tão grande que ele foi campeão de bocha, ele foi escoteiro e ele começou a trabalhar sozinho. Ele pegava a condução, ia e voltava para a casa dele. Ele teve uma autonomia incrível. Ainda hoje, de vez em quando, encontro com ele na rua e eu vejo quem era o Beto, que andava de 4, como se fosse um cachorro, para uma pessoa, né, inserida na sociedade graças à PAI. E ele foi, então, o tema da nossa campanha Seja Amigo do Excepcional. Vai daí, Fernando. Já estamos com 31h37. São 9h01, né? Nós teremos outros convidados. Então, nós queremos agradecer, seu Celane, muito obrigado em nome da comunidade, porque se a sua família não tivesse doado aquele terreno, certamente a PAI teria muitas dificuldades para abrigar um prédio. E aquele terreno, né, era bem a personalidade do padre Leopoldo, porque o padre Leopoldo não queria uma escola só de 4 paredes. Ele punha música no jardim, ele construiu uma piscina, né? Uma pequena piscina, aquele envolvimento todo. Então, que Deus continue abençoando essa sua memória, viu, seu Celane? A gente fica aqui com inveja do senhor, uma inveja boa, é claro, pela sua memória extraordinária, né? O senhor que já passou dos 90 anos, mas tem essa memória extraordinária. Ao Roberto também. Roberto, muito obrigado pela sua participação, pela sua efetiva colaboração à PAI, administrando, sendo voluntário. Muito obrigado, seu Celane, muito obrigado ao Roberto. Fernando, deixa eu só lembrar um fato que não pode ser esquecido. Na minha gestão, nós tivemos a ajuda de uma pessoa que se doava maravilhosamente para a PAI também, o seu Medeia. O seu Medeia, ele ia de casa em casa, buscando as contribuições que vinham. Era um pouquinho de cada um, mas isso fazia uma diferença enorme. Olhar para a PAI e olhar para o seu Medeia, olhar para o seu Medeia, olhar para a PAI, você já não sabia onde começava um e terminava o outro. O seu Medeia é uma lembrança que eu tenho, assim, maravilhosa do meu tempo de APAI, entre tantas outras que, se a gente fosse ficar falando, mas eu agradeço. Fernando, outros tantos 50 anos. Posso dizer mais alguma coisa? Pode, por favor, seu Celane. Eu só queria dizer o seguinte, acho não, a realidade é essa. Dentro das obras beneficentes de Valinhos, eu acho que a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Valinhos praticamente foi a primeira. Teve Vicentinos, eu nem sei qual foi a data de fundação, mas é por aí. Agora, eu só queria dizer uma coisa. A família Celane,
que eu sou hoje o que ficou, vamos falar do meu pai, tem o meu filho aí também, o Fernando, que na atividade dele no cartonifício, nós demos a vara, não demos o peixe. E com essa vara, outros pescaram. Muito Entendeu? bem, seu Celane. Nós muito demos bem. a vara. Muito obrigado. Celane, Era isso que eu queria dizer. seu Celane, obrigada, viu? Um beijo para o senhor. Até uma próxima, então, né? Pois é. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos que aqui participaram. E já nos encontraremos, eu não sei, eu acho que não, porque eu já estou fora. Nem às vezes tem gente mais importante para falar, porque não tá fora, eu até quero dizer pro Fernando para não fazer muitos elogios para mim. Eu quero ficar no ostracismo aqui. Não, mas agora nós já estamos puxando o Fernando, sabe? O Fernando já está se envolvendo, né? Já está na FEAB e devagarinho nós estamos trazendo também essa família aí tão querida. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado aos que participaram aqui conosco, com todos vocês. Um bom dia a todos. Obrigada. Fernando, então agora, Gustavo, enquanto a gente faz a transição agora, você passa esses recadinhos que está. Eu vou sair um pouquinho para poder pôr a Lucila, que está aqui já ao meu lado, mas a gente já volta. Então o Fernando vai dando os patrocínios aí, vão preenchendo que eu já volto. Ok. São 9h06. Nós queremos agradecer aí a Marsala Calçados, também a Serbon Armazéns Gerais Frigoríficos Limitada, ao vereador Fábio Damasceno, a RS Uniformes, deputado Rafa Zimbaldi, a professora Laís Helena, Funerária Bracalente, Cidinha Freire do INSS, a Feira do Produtor, esta feira que acontece todos os sábados lá no Parque Municipal, ao Cartonifício Valinhos, Supermercados Zarelli, a Brasgraphic, a deputada Valéria Bolsonaro, Papelaria Colegial e também a Clínica Meireles. São empresas, né, que estão colaborando conosco nesta programação especial